Olá! Para esta análise, vamos direto a Gênesis capítulo 6. É um ponto, assim, bem dramático na narrativa bíblica, né? Sim, um momento chave. O material que recebemos explora a corrupção profunda antes do dilúvio, a decisão divina de intervir e, claro, a figura central de Noé. Exato. A nossa tarefa aqui é tentar entender as causas dessa crise segundo essas interpretações que temos, né? E também decifrar uns termos como filhos de Deus, nefilim, Que sempre geram curiosidade. muita. E ver por que Noé se tornou essa exceção, sabe? No mundo que estava basicamente desmoronando. A ideia é extrair o núcleo do que esses textos dizem. Lendo o material, a escala da maldade descrita é, nossa, impressionante. E um ponto central parece ser essa mistura entre grupos que, segundo as interpretações, deveriam ter ficado separados. Como isso entra na história? Pois é, essa é uma leitura bem forte nos textos que analisamos. Eles identificam os filhos de Deus como a linhagem de Sete, que era considerada a mais fiel, né? Certo. A linhagem boa, digamos. Isso. E as filhas dos homens seriam as descendentes de Caim, já associadas a um afastamento de Deus. A união entre eles, que as fontes sugerem ter sido mais por aparência do que por fé, teria, diluído os valores, espalhado a corrupção. E os argumentos contra a ideia de serem anjos, bom, eles se baseiam muito no contexto das linhagens humanas mesmo, sabe? E também no tipo de juízo, que foi focado na humanidade, e em outras passagens que falam que anjos não se casam. Faz sentido, olhando por esse ângulo das linhagens. Mas aí entram os nefilim, que direto são ligados a gigantes, né? Como as fontes que a gente viu colocam essas figuras nesse cenário de corrupção? Boa pergunta, porque essa palavra nefilim, ela é interessante. A análise do hebraico, que remete a caídos, ou aqueles que derrubam, sugere que talvez fossem mais homens tiranos, poderosos. Ah, não necessariamente gigantes em altura. Exato, os valentes de renome da época. Poderiam ser líderes cruéis, guerreiros, símbolos daquela arrogância, da violência que tomou conta. Eles refletem bem essa escalada da maldade, sabe? Especialmente depois da mistura das linhagens. Uma inversão total de valores. É, o quadro é bem sombrio. Aquela frase citada, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, é muito forte. E a reação divina a isso? Descrita de uma forma bem humana, quase. Sim, é o que chamamos de antropomorfismo, né? Uma linguagem para a gente poder entender. Os textos dizem que Deus arrependeu-se de ter feito o homem, sentiu pesar em seu coração. Arrependeu-se. Mas isso não é interpretado como se Deus tivesse errado o plano ou mudado de ideia sobre o propósito eterno. É mais uma forma de expressar a tristeza profunda, a indignação justa de Deus diante daquele pecado todo. E, claro, a decisão de mudar o rumo, de trazer o juízo. Mas antes do fim, parece que teve um aviso, né? Algumas interpretações falam em 120 anos. Um tempo para mudança. Exatamente. Um período de longanimidade, talvez. E no meio disso tudo surge Noé. A exceção. O que fez ele ser diferente? A frase central é: porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. O ponto que as interpretações batem é que a justiça dele, a integridade, ele é descrito como justo e íntegro, que andava com Deus não seria um mérito próprio dele, Ah, não. não visto como algo que ele conquistou sozinho, mas como o resultado da graça de Deus. Deus o teria escolhido, capacitado para viver diferente naquela geração corrompida. Ele é preservado por uma iniciativa divina mesmo. Entendi. E é para ele que Deus revela o plano. Drástico. Destruir tudo com um dilúvio, mas salvar a família dele e os animais na arca. Uma tarefa, nossa. Gigantesca. E aqui tem um contraste legal com outros mitos antigos, tipo a epopeia de Gilgamesh, que as fontes comentam. Ah, sim, como... Lá, os deuses agem meio por capricho, irritados com barulho, e um humano é salvo quase que por acaso, com um aviso secreto. Aqui, a narrativa bíblica, segundo essas leituras, mostra Deus falando direto com Noé, explicando o motivo, a corrupção, a violência e dando a solução, a arca. É uma aliança sendo estabelecida. E com instruções bem detalhadas, né? Muito detalhadas, tipo de madeira, o betume para vedar, as dimensões, que dão uma embarcação enorme, mas plausível para a época, algo como 130 metros de comprimento. 3 andares, uma porta só, tudo pensado para preservação. E o Noé, ele obedece. Os textos falam,
tudo segundo Deus lhe mandara. Imagina construir aquilo tudo para algo que nunca aconteceu antes, talvez sendo ridicularizado. Isso é mostrado como um ato de fé absurdo, certo? Sem dúvida. É interpretado como uma fé profunda no invisível, né? Confiar totalmente na palavra de Deus diante do desconhecido, do que parecia impossível. Então, para a gente amarrar, vimos como esses textos interpretam essa escalada da maldade, lá em Gênesis 6. A resposta divina com juízo, mas tendo um aviso antes, e o papel central do Noé, que foi salvo pela graça para essa missão de preservar a vida na arca. Exato. E exploramos um pouco as leituras sobre os filhos de Deus, os Nefilim, e o que significaria aquele arrependimento divino. E uma coisa interessante que várias fontes apontam é um paralelo entre Noé e Adão. Ah, é? Como assim? Os dois começam uma nova fase para a humanidade, depois de um juízo ou uma falha, né? Os dois têm uma relação especial com Deus, de andar com Deus, pelo menos no começo, no caso de Adão. E os dois recebem um tipo de mandato sobre a criação. Interessante essa conexão. Pois é, e isso deixa a gente pensando, né? O que esse padrão que parece se repetir, criação, queda, juízo, recomeço, que essas leituras identificam desde o comecinho da Bíblia, pode sugerir sobre a dinâmica entre Deus e a resposta humana ao longo da história? Fica aí a reflexão.